Essa primeira custou 2.500. Quem é pobre tem desconto? Tem desconto? Tem desconto aí nesse curso? Você sabe que a raiz da palavra pobreza significa improdutividade. Você para de me humilhar, hein, ó. Me humilhar, hein, ó. A pessoa, quando é humilde, ninguém nunca humilha ela. Só é humilhado quem se acha. Só se acha quem vive perdido. Quem tem sua própria identidade nunca vai ser humilhado. Tem um cofre de relógio com relógio. Eu já tive relógio de R$1 milhão e já explodi ele no chão. Não precisa humilhar, vai, para. É um Patek Philippe. R$1 milhão o relógio? Ah, vai tomar banho, Pablo. Caramba. Tem relógio de 400 mil, 250, é cento e poucos. Mais um Mi Band, gente, mostra a hora do mesmo jeito. É isso mesmo. Todos deveriam querer o progresso para a gente não parar de crescer como povo. Só o fato dele falar que não quer, ele está dando uma bandeira de escassez. Quando a sua mente se fecha para o progresso, isso significa escassez. Você não precisa concordar 100% com o que outras pessoas falam, mesmo quando elas são famosas e relevantes e tal. Mesmo o Pablo Marçal sendo o cara mais em alta da internet hoje, eu não concordo com alguns pontos dele sobre isso. Tô falando sobre pensar diferente. Se você não sabe quem você é, o que é importante pra você e aonde você quer chegar, você vai ser sempre um tonto que vive aquilo que os outros falam pra você viver. Se a gente for no dicionário, você vai ver lá que escassez significa mesquinhez, pão durice. Muito mais a ver com ser muquirana, que é a pessoa que tem dinheiro, mas mesmo assim não compra aquilo que ela precisa. E esse é o termo mais aceito e mais abrangente de escassez. O Marçal falou no programa, né, que o simples fato de alguém dizer que não quer mais evoluir já evidencia uma escassez. Todos deveriam querer o progresso para a gente não parar de crescer como povo. Só o fato dele falar que não quer, ele está dando uma bandeira de escassez. Quando a sua mente se fecha para o progresso, isso significa escassez. Até onde a escassez tem a ver com o estilo de vida da pessoa. Que ele falou que eu tenho escassez seletiva, porque eu tenho um equipamento muito caro na minha produtora, mas em compensação eu tenho um estilo de vida muito simples de andar. Você tá aqui fingindo de pobre com esse negócio aí, mas a sua grua é a grua mais cara que eu já vi dentro de estúdio de podcast. Sou pobre, mas você está escolhendo, a sua escassez está sendo seletiva, só isso. E isso deu a impressão de que eu tenho escassez porque eu ando com roupa simples. É tipo assim, como se uma pessoa tivesse 10 milhões, mas ela vivesse um estilo de vida de alguém que tem 1 milhão. É justamente o exemplo que ele dá do Luiz Barsi, que é o maior investidor da Bolsa de Valores do Brasil. Ele é escasso, você tem que entender, é um nível de mentalidade. Se ele faz ou tá feliz ou não tá, é escassez. O Marçal deixou claro que admira o Barsi, só que o Marçal falou que ele é escasso porque mesmo tendo muito dinheiro, ele escolheu um estilo de vida simples e minimalista, com um carro simples, tendo um custo de vida de 8 mil por mês e tal. Ou seja, na concepção do Marçal e o que deu a entender, um cara que tem tanto dinheiro assim, tinha que viver vários níveis acima. Por que tem tanto cara rico lascado? Porque esses caras comprometem o salário dele todo mês com custo mensal muito alto. Como a gente já viu, a grande diferença entre a definição do dicionário e a definição do Marçal é que no dicionário você é escasso se você tem condição de ter coisas melhores, mas se priva delas mesmo querendo ter. Agora, pro Marçal, a escassez está em você não querer subir seu nível e viver sempre o que a terra tem de bom e do melhor. Segundo o Marçal, o Barsi é escasso porque ele tem dinheiro demais, só que ele vive com coisas simples e não faz questão de ter um carro melhor. O que você acha que o Barsi tinha que ter pra não ser um cara escasso? Só que o Marçal não respondeu. Então eu acho que qualquer resposta que ele fosse dar ali ia ter algum tipo de alteração no estilo de vida dele. Ou seja, ele ter um carro melhor, ele querer gastar mais dinheiro, ele ter mais funcionários, sei lá. Se o Barsi vive do jeito que ele gosta, ama o Passat que ele tem, o Barsi tem 90 anos, ele tem a casa que ele ama, ele tem tudo que ele gosta, ele tá feliz, pela definição do dicionário, o Barsi não é escasso. E foi estranho ele falar isso, porque num outro momento do vídeo, ele mesmo falou que anda igual eu o tempo todo e que só se veste de um jeito mais chique quando ele tem que sair pra gravar. Você, com o tanto de empresa e o tanto de negócio, você não pode se vestir igual o primo pobre. Cara, eu me visto. É porque você me conhece. Você conhece na telinha, né? Cara, eu sou um cara simples. Agora pensa comigo. Se eu tô numa fase de montar patrimônio, qual que é o sentido, galera, de eu comprar roupa cara, carro de marca e ter equipamento ruim na minha produtora, que é a minha fonte de renda? Isso tem a ver com prioridade, não com escassez. Faz sentido ter uma grua super top na minha produtora, mas eu não vejo sentido nem necessidade nenhuma de gastar com um relógio caro, como é o caso dele. Qualquer coisa que você emprega seu dinheiro e não faz você crescer em nada. É pra divertir? Então já não é fútil. Pode ser útil na sua diversão.
Agora uma parada fútil. Você compra e não usa pra nada. Isso foi fútil pra você. Eu concordo. Partindo dessa ideia, eu poderia dizer que você é milionário, que tem uma Ferrari, mas não tem o melhor violão baby do mundo, você tem escassez seletiva. Mas não tem sentido falar isso, entende? Porque isso não tem importância nenhuma, nem prioridade pra você, a não ser que você seja músico. O mercado de luxo não se enquadra em nada disso. O mercado de luxo é quando uma pessoa já transcendeu essa realidade e aí ela decide o que ela quer. Mesmo eu sendo uma das pessoas mais ricas do país, eu chego na casa de amigo que tem iate de 110 milhões. Aí eu falo, pra que esse tanto de riqueza? É a mesma coisa, é infinita a riqueza. Sempre alguém vai ter mais, né? Eu tenho jato, eu vou andar no jato de um amigo, um jato de 100 milhões. Aí eu falo, nossa, mano, pra que esse tanto? Aí você sempre vai ficar em crise com o excesso de riqueza do outro. Só que esse mercado de luxo, você precisa? Não. É necessário? Também não. Tem nada a ver. Não é necessário, não é útil, não é fútil. Só que fica difícil a gente definir o que é mercado de luxo e o que não é. O que é algo desnecessário e o que não é. Por que o Barsi não pode ter um Passat? Por que eu não posso me contentar com a minha HR-V e falar que uma Ferrari é desnecessária, mas o Marçal pode dizer que um Bugatti é desnecessário? Quem que estabelece os limites pra isso, entende? Eu acho legal o ponto do Marçal em dizer que escasso é a pessoa que não se abre pro próximo nível. Mas quem que define quando o próximo nível é desnecessário ou não? Vamos todo mundo andar com carro velho. A gente vai ter que fechar as montadoras, porque ninguém vai comprar carro novo. Você vê o que é mentalidade de escassez. Não aumenta a produção. O cara que tem dinheiro e não devolve ele pra economia, o que vai acontecer? Vai travar a economia. Isso é escassez, é por isso que todo mundo tem que investir. Vamos pegar o padrão Barsi para todo mundo do Brasil ter o mesmo comportamento. Você sabe o que a gente vai fazer? Você vai pra Bolívia, lá na Bolívia de jeito. O problema é que esse argumento da generalização, né, não serve pra tudo. Principalmente porque nunca todo mundo vai pensar igual. Nunca todo mundo vai ser igual a mim, ou o Barsi, ou a você, ou ao Marçal. E tem a ver com você ter muita coisa chique só pra conseguir fechar negócio. Lá no programa, eu perguntei pro Marçal, né, se ele fazia isso e tal, e ele falou que sim, e que concordou que isso é um saco. Mas as pessoas que querem acessar a network, que querem se mostrar poderosas, que eu já passei por essa fase, é necessário. Ele teve que escolher entrar nesse mundo do luxo, né, mesmo sem querer. Eu acho legal a ideia de experimentar, mas chega uma hora que isso vai talvez perdendo a graça para algumas pessoas e começa a se tornar só um objeto a mais para você cuidar. Como no caso do Marçal, que falou que nem sabe quantos carros ele tem, mas fica lá parado o tempo todo. Por quê? Porque ele anda de helicóptero ou de van blindada com a equipe dele escoltada. Se você anda com esses carros, ou você tem para fechar negócio? Não, cara, andava. Você anda mais de helicóptero? Pois é, andava. Se você estiver aí querendo se desfazer de algum aí, isso pode ser o prazer dele. Mas eu já não vejo sentido nenhum, sabe? Você ter milhões de reais em carros que você nem anda. É que nem o pobre, por exemplo, que tem 5 plataformas streaming, mas não tem tempo de assistir nenhum. Quem que tem mais qualidade de vida? O Cezita, que tem uma casinha na Bahia e surfa todo dia? Ou um bilionário que não tem liberdade pra nada, tem que andar de carro blindado o tempo todo e guarda-costas pra onde vai? Inclusive, uma das coisas que mais me preocupa desse negócio de eu ficar famoso é justamente saber que, com o passar do tempo, eu vou acabar perdendo essa liberdade que eu tenho de ser uma pessoa comum, que faz o que quer, que vai na feira comer pastel. Talvez eu tenha que parar isso por causa de questão de segurança. Eu já tô meio que perdendo isso não me dá alegria. Prosperidade é você ser bem-sucedido em trazer benefício pros outros, né? E isso vai depender de onde está o seu coração, em coisas ou em pessoas. Eu não acho errado você desfrutar da sua riqueza, acho certo, mas toma cuidado para não tentar estabelecer regra e padrão que diminuam as pessoas que pensam diferente de você. Minha meta é um dia eu poder doar 90% do que eu ganho e ficar só com 10%, que nem fazia o dono da Colgate. E eu sei que se esse dia chegar, esses 10% que eu vou ficar vão ser mais que suficiente para me trazer muita alegria e qualidade de vida para minha esposa. Eu só quis gravar esse vídeo aqui para ajudar algumas pessoas aí que ainda não têm uma opinião muito bem definida e acabam correndo o risco de querer viver a vida que os outros acham que ela tem que viver, por causa de uma palavra ofensiva que às vezes é mal aplicada. Você é um escasso. Esse é o meu ponto de vista. Respeito do Pablo Marçal e sei que o mundo precisa de gente que pense igual a mim e que pense igual a ele. Pode ser que um dia ele ou eu, a gente mude de ideia. E tá bom.